Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha fez história ao ser nomeada ministra do Superior Tribunal Militar, o mais antigo do país, fundado em 1808. Com vasta experiência acadêmica e profissional, a ministra Elizabeth Rocha é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa e doutora em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda na década de 80, foi aprovada em primeiro lugar no concurso de Procuradora Federal. No Superior Tribunal Militar desde 2007, a ministra foi a primeira e única mulher até hoje a integrar a corte. Ela presidiu o tribunal entre 2013 e 2015. Entre os julgamentos de destaque estão casos em defesa da igualdade de gênero e contra a discriminação a homossexuais. Olá, está no ar História e Justiça. A convidada de hoje é a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Ministra, é uma honra recebê-la em nosso programa. Em seu discurso de posse, a senhora listou várias personalidades femininas que fizeram história na vida militar. Entre elas, Maria Quitéria, que assentou praça 185 anos antes da senhora integrar o STM. Vai demorar outros 185 anos para outra ministra integrar o seu tribunal? Eu espero que não, sinceramente. Não é? Inclusive, Maria Quitéria teve que se disfarçar de homem para poder ingressar no Exército e lutar. Não é? E eu acho que a luta das mulheres ainda continua. Hoje tem outros exemplos, hoje nós temos Berta Lutz, hoje nós temos Maria da Penha, que pagou com a tetraplegia, né, e resgatou as mulheres da violência doméstica, ou pelo menos está tentando resgatar. Mas o fato é que eu acredito firmemente que os direitos civis, eles são irreversíveis e também não são concedidos gratuitamente. São fruto de muita luta, de muita resistência e de muitos embates. E nós, mulheres, não desistimos e sabemos combater. Né? Então, Maria Quitéria foi a primeira combatente, nós, né, vestimos a nossa armadura e vamos à luta em prol da igualdade, porque o que nós queremos é apenas a igualdade de gênero entre seres humanos, sem qualquer tipo de discriminação. Inclusive de orientação sexual, né? Quando eu digo gênero no sentido amplo do termo, não apenas mulheres, mas cisgêneros, transgêneros, transexuais, enfim. Hoje o corpo ele tem uma complexidade muito grande, as ciências revelaram isso e é preciso que a alteridade e a diferença sejam respeitadas, né, no mundo democrático e no mundo multifacetário. Então a minha luta, e eu sou uma ativista, mas a minha luta não é só em prol das mulheres, mas é em prol daqueles que sempre foram excluídos e que sempre foram relegados à invisibilidade jurídica para que eles tenham voz e vez e um espaço de fala e um espaço de atuação dentro do cenário político. Ministra, a senhora é conhecida não apenas por ser a primeira mulher a ocupar uma vaga no Superior Tribunal Militar, mas especialmente por suas convicções firmes. Nesses 13 anos, a senhora sentiu alguma forma de preconceito de seus pares? Posso dizer que ainda enfrento. Não é? Porque, afinal de contas, o meu tribunal não é pelo fato de ele ser um reduto de masculinidade, não é, que as mulheres ali são mais ou menos discriminadas. São pessoas que integram uma sociedade que ainda, não é patriarcalista, que ainda é sexista, misógina, lamentavelmente. E muitas vezes esses conceitos, esses estereótipos de segregação estão tão arraigados no inconsciente coletivo das pessoas que elas nem se dão conta de que estão discriminando. Então, quando eu fui ser presidente, tentaram mudar o regimento interno, inclusive, para me impedir de ascender, não é, como vice, no caso de um ministro-presidente que estava passando para a compulsória, de me tornar a presidente. Mas, honra seja feita, eu tenho que fazer aqui, né, tem que ser justa, né, o tribunal da época, o tribunal, né, com os ministros que compunham a corte na época, foram os primeiros a não aceitarem esse tipo de estratagema para me impedir de ascender à presidência.
Então, e houve outros casos, o me interrupting, de muitas vezes eu estar falando e ser interrompida, ou então determinados votos que eu prolato, que são divergentes, e aí quando um ministro do sexo masculino, né, prolata o mesmo voto, os demais acompanham, isso ocorre, mas eu tenho consciência e acho que eu estou ali, né, não apenas para fazer a justiça, que eu busco isso com muito critério, com muito cuidado e com muito estudo, mas também para abrir caminhos, para que outras mulheres possam ocupar espaços que até então foram negados a elas. Né? Ministra, temos uma pergunta da desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abreu. Vamos ouvir. Diante da insuficiência de aportes específicos ao sistema de justiça relacionados aos direitos da mulher, a senhora considera válida a projeção e desenvolvimento de política pública que estabeleça medidas inovadoras a nível nacional e que assegurem, promovam e acelerem a concretude à igualdade de gênero? Eu agradeço a desembargadora pela pergunta, não é? E digo que, com certeza, eu sempre me coloquei a favor das ações afirmativas. Claro que de uma forma temporária, até que a igualação seja promovida. Não tenho dúvidas de que há desníveis históricos, há exclusões que são históricas dos afrodescendentes, das mulheres e dos indígenas e de várias outras minorias quilombolas, que eu tive a oportunidade, inclusive, de regulamentar o decreto dos quilombos quando eu trabalhava na Casa Civil da Presidência da República, eu sou oriunda da AGU. Então, eu sempre tive um olhar muito preocupado com a questão da inclusão e da alteridade. E mais do que um discurso interno, hoje o mundo clama pela inserção, né, da diferença num plano nacional, nos planos nacionais de uma forma geral. Né? Eu costumo brincar que a democracia russoniana ela já não cabe mais nesse novo milênio. Não é a vontade de todos que deve prevalecer, mas as minorias é que têm que ter voz, né, para se expressarem e reivindicarem as suas necessidades, que sempre são fidedignas e que muitas vezes são excluídas, né, da apreciação do poder público. Então, nesse sentido, o próprio relatório do PNUD, né, que fala sobre o desenvolvimento sustentável, o relatório de 2030, no item 16, impôs ao Poder Judiciário uma série de metas para dar concretude à igualdade, né, para dar concretude à diferença e incluir segmentos que sempre foram historicamente segregados. É uma reivindicação global e se o Brasil não acatar, vamos dizer assim, interna corporis, eu posso até dizer que o mundo vai compeli-lo a agir dessa maneira. É fundamental que políticas inclusivas sejam levadas a cabo pelo poder público, porque, do contrário, né, a sociedade não vai se sensibilizar com a discriminação. Então, eu costumo dizer, né, que não tem nada melhor e nada mais propedêutico do que criminalizar determinadas condutas que, se o pai e a mãe não conseguirem internalizar dentro da casa para o filho, explicar que o racismo, né, ele não deve ser levado à frente porque isso é uma violação ao ser humano e somos todos iguais, o Estado que puna. Né? A mesma coisa vale para a homofobia, para a violência doméstica. Então, se o ser humano não aprendeu a respeitar o outro, então que o Estado adote condutas repressivas para fazer com que ele, né, aprenda a respeitar aspirações que são legítimas e a desigualdade. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Eu costumo dizer, o conceito da tolerância não é a aceitação, mas é o respeito à diferença. Ninguém é obrigado a aceitar aquilo que no seu foro íntimo, de uma certa maneira, a pessoa pode repudiar. Isso é um ponto de vista, eu acho que dentro de uma democracia cabe todas as visões. Agora, as pessoas são obrigadas, sim, a respeitarem a diferença e respeitarem, né, dentro dos limites que o contrato social impõe. Afinal de contas, né, nós vivemos numa sociedade civilizada e princípios civilizatórios têm que ser observados por todos. Mas, ministra, a participação de gays nas Forças Armadas é um dilema não só das Forças Armadas brasileiras, mas mundial.
Inclusive em países civilizados. Em termos, eu acho que os países civilizados têm superado essas estigmatizações. Por exemplo, as Forças Armadas canadenses, inclusive, têm transgêneros nos seus corpos de oficiais. Não é? Os Estados Unidos revogaram a política do don't ask, don't tell. E, na verdade, o próprio Estado brasileiro e as próprias Forças Armadas brasileiras, hoje, né, juridicamente, estão impedidas de discriminar, pelo menos formalmente. Eu não digo que a violência simbólica não exista, mas a violência efetiva da discriminação, né, hoje ela esbarra, sim, né, em posições jurídicas que não admitem mais esse tipo de conduta. Ministra, em 2019, militares mataram a tiros um músico e um catador no Rio de Janeiro. A senhora foi a única integrante do STM a defender a manutenção da prisão preventiva desses militares. Em uma entrevista, a senhora chegou a empregar uma frase muito forte: não podemos ignorar o Estado fuzilando os civis. O problema de fundo não seria, ministra, o emprego em si de militares na segurança pública? Com certeza. E eu tenho dito isso em várias palestras, né? As Forças Armadas, elas podem até, e a Constituição autoriza, serem eventualmente chamadas para atuar na defesa da lei e da ordem, na garantia da lei e da ordem, quando situações específicas e esporádicas, né, determinam essa medida. Mas não a banalização como se viu e como se vê agora, né, porque, por várias razões que não me cabe aqui dizer, né, as forças policiais, ou seja, as polícias militares, que são forças auxiliares, não estão tendo mais condições, né, de deflagrar e de combater a violência urbana, por várias razões. Mas é um equívoco imenso trazer as Forças Armadas para exercer esse papel. Primeiro, porque o soldado, ele é preparado para uma guerra. Ele trabalha com a letalidade. Ele não é uma polícia comunitária como as polícias militares são, em princípio, não é? Destinadas a atuar de uma forma comunitária, buscando a pacificação social. O soldado, ele é o militar, ele é o único brasileiro onde ele é obrigado a matar ou morrer em razão da pátria. E se ele muitas vezes deixa de agir, ele pode até responder pelo crime de covardia, que no Código Penal chama cobardia, né? Porque é um código bem antigo, é um código de 1969. Então, como é que se coloca jovens soldados conscritos de 18 anos, né, que não têm uma experiência para lidar com narcotraficantes ou com violência para combaterem um crime organizado? Isso para mim, representa a falência do Estado. E o general Vilas Boas, que é uma pessoa extremamente lúcida e foi um comandante extremamente lúcido, ele era o primeiro a apontar esses defeitos. Numa audiência pública, onde ele se pronunciou no Congresso Nacional, ele falou abertamente que quando as Forças Armadas se retiraram das comunidades onde elas fizeram forças de pacificação, tudo voltou ao status quo antes. Então, não adiantou nada, não resultou. Enquanto as pessoas, enquanto o Estado, enquanto o governo não se der conta de que o problema é um problema cultural, é um problema social e que medidas nesse sentido têm que ser implementadas para promover, né, o nivelamento, acabar com a desigualdade, com como é que se diz, as diferenças que existem, né, de classe dentro do Estado brasileiro, esse tipo de violência vai sempre acontecer. Isso é o retorno de um capitalismo que não é capitalismo, não é? De um capitalismo que não se deu conta de que era preciso avançar nos seus propósitos e de um Estado que não promove a distribuição de renda equânime. Então, nós vivemos numa sociedade doente. Porque, inclusive, a sociedade, ela não pensa em reintegrar o detento, ela não pensa, muitas vezes, no que levou um infrator a agir daquela maneira. Para ela, o bandido bom é o bandido morto, é o bandido aniquilado. E isso é lamentável. Ministra, o presidente Bolsonaro, aliás, defende uma ampliação do conceito de excludente de ilicitude justamente para proteger esses soldados de 18 anos a que a senhora se refere. A senhora concorda com essa ideia?
Não, eu acho que as excludentes de ilicitude, elas já estão devidamente tipificadas e previstas nas leis penais ordinárias e na lei penal castrense. Eu, inclusive, acho, não é, que essas duas leis que foram editadas no ano passado, cuja constitucionalidade se encontra sub júdice aqui no Supremo Tribunal Federal, em ações diretas de inconstitucionalidade, ainda vão dar muito o que falar. Porque, em primeiro lugar, né, os crimes dolosos contra a vida cometidos tanto por militares contra civis ou civis contra militares são competência do Tribunal do Júri. Isso é uma determinação constitucional que está esculpida no artigo 5º. Então, enquanto a Justiça Militar da União não formar um Tribunal do Júri, como a Justiça Federal Ordinária constitui, eu entendo que nós não teríamos competência para julgar esse tipo de delito. E fora o fato de que é importante, em homicídios dolosos, né, que a sociedade se pronuncie através do seu corpo social, através dos seus cidadãos. Né? Então, eu não acho que ampliar as possibilidades, né, de uma atuação repressiva mais virulenta e não penalizar e nem culpabilizar os agentes que a cometem e a praticam, né, seja uma resposta para combater a criminalidade. Eu acho que é uma resposta, sim, para enfraquecer o Estado democrático de direito. Mesmo considerando aquele soldado de 18 anos despreparado que vai ao campo de batalha? Mesmo considerando, porque, afinal de contas, a sociedade não pode pagar por equívocos, não é, dos seus governantes. Então, se o parlamento aprova medidas desse porte, não é, infelizmente, a sociedade é que vai ter que responder por elas. E no caso, serão os coitados dos conscritos, os pobres dos conscritos, que não têm nenhuma formação para poder combater. E digo mais, não é só formação. Muitas vezes falta às Forças Armadas dinheiro, verba, para poder treinar com munições e dar aquele treinamento específico para um soldado agir. Então, é um problema muito sério e é o soldado e os seus comandantes que vão responder. É uma injustiça, não tem dúvida nenhuma, mas, infelizmente, é para isso que nós estamos caminhando. Perfeito. Ministra, nós vamos a um breve intervalo. Estamos de volta com História e Justiça e hoje a minha convidada é a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Recentemente houve um debate semântico sobre se a paralisação dos policiais militares é um motim ou é uma greve. A senhora tem uma opinião formada sobre isso? Tenho. É um motim. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que homens armados, investidos no monopólio da força legítima do Estado, armados pelo Estado, infelizmente, por mais injusto que isso possa parecer, né, são submetidos às relações especiais de sujeição e têm os seus direitos e as suas garantias constitucionais coartadas, comprimidas, diminuídas. Um militar não pode fazer greve, um militar não pode pertencer a partido político, um militar não pode sequer falar sem autorização do seu comandante. E é assim. As instituições militares, tanto as Forças Armadas quanto as polícias militares, são, eu costumo brincar, instituições antidemocráticas para garantir a democracia. E por isso, e aí eu tenho que fazer, né, um jabá do meu tribunal, é que a justiça militar, né, ela é tão importante, porque somos nós que controlamos esses homens. E se nós não queremos que a história se repita, nem como farsa e nem como tragédia, é preciso que a sociedade civil, é preciso que o poder civil controle os militares, controle o poder armado. Eu acho inadmissível aquilo que aconteceu no estado do Ceará. Sou radicalmente contra qualquer tipo de anistia, porque é um perigo para a sociedade, né, que homens armados possam reivindicar, né, determinadas pretensões que eu concordo que sejam justas, mas daquela maneira. Quando eles entraram na carreira, eles sabiam quais eram as regras do jogo. Então, infelizmente, né, as reivindicações têm que ser de outra maneira. As mulheres dos militares federais, as mulheres dos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando queriam um aumento do soldo, elas é que vinham bater panelas na frente do Congresso Nacional. Não eram os militares do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, que saíam para reivindicar com armas em punho, né, um aumento do soldo.
Isso é inadmissível num Estado democrático de direito. A nossa Constituição, inclusive, regra e contempla, né, que essas hipóteses não são, de forma alguma, toleradas, né, dentro de um regime legítimo. Vamos ouvir agora uma pergunta do advogado Técio Lins e Silva. Ministra, que bom estar nesse programa. Eu sou um dos muitos admiradores do seu trabalho e da sua pessoa. Queria saber a sua opinião. Como é que Vossa Excelência, ministro, como é que você, minha querida amiga, vê os tempos de hoje em relação aos tempos que o Tribunal Militar viveu na ditadura, nos 20 anos do regime militar? Como é que a senhora vê os tempos de hoje, a sua experiência no Tribunal Militar, a sua experiência democrática de ministra que atende às partes, que respeita os advogados? Como é que a senhora vê, do ponto de vista crítico, o próprio Tribunal Militar, com a sua história importante, porque é o tribunal mais antigo do país, e os demais tribunais, fazendo uma provocação a Vossa Excelência? Meu querido amigo Técio Lins e Silva, nós temos aqui uma parceria importante, porque foi quando ele era presidente do Instituto dos Advogados do Brasil que nós digitalizamos, em conjunto com a OAB Federal, inclusive, com o presidente Marcos Vinícius, né, os áudios das sessões secretas dos presos políticos que foram julgados. Nós tínhamos, em fita de celuloide, gravações de todas as sessões secretas dos presos políticos julgados sob a Lei de Segurança Nacional. E nós tínhamos também um único servidor que se aposentaria no ano seguinte, que sabia onde começava e onde terminava, porque não era sequencial. Por exemplo, o julgamento que estava na fita 1 necessariamente não continuava na fita 2. E celuloide vai apodrecendo, vai grudando, vai se estragando com o tempo. E ali nós temos áudios do doutor Heleno Cláudio Fragoso, do doutor Raul, pai do meu querido amigo Técio Lins, não é? Do grande Sobral Pinto, defendendo a liberdade na tribuna daquele tribunal. Então, eu, nos meus 9 meses que eu brinco, não é? Nos meus 9 meses de interinidade, porque afinal de contas eu fui uma presidente substituta, o que eu pude fazer, e eu consegui fazer isso para a história do Brasil, foi degravar em mídia digital todas essas sessões e todos esses áudios que hoje estão abertos ao público, aos historiadores, aos brasilianistas, aos pesquisadores que quiserem ouvir e aos advogados. Esses áudios foram compartilhados com a OAB Federal e com a OAB do Estado de São Paulo, e nós fizemos uma linda exposição chamada Vozes da Defesa, onde nós disponibilizamos aqueles que quisessem ir, tanto na OAB Federal quanto no STM, ouvir, né, determinados pronunciamentos de presos políticos que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Mas respondendo aqui à pergunta do meu querido amigo Técio Lins, né, o fato é que os desafios do passado, né, à Justiça Militar da União, são diferentes do desafio do presente. O tribunal, e poucas pessoas sabem, né, sempre foi visto de uma forma muito pejorativa, como uma justiça de exceção, quando na verdade ele integra a Constituição desde a Carta de 1934, como uma justiça criada em 1964, quando foi criada em 1808, e teve decisões garantistas muito relevantes. A primeira liminar em habeas corpus, por exemplo, foi concedida pelo STM. Não é? Defendeu a liberdade de imprensa, defendeu o direito de greve dos trabalhadores do ABC paulista, defendeu o direito à informação, o direito de petição, e poucas pessoas sabem disso. Não vou dizer que não houve misérias, é claro que sim. Né? Todas as instituições têm grandezas e têm misérias, mas o STM deixa uma jurisprudência dignificante para o Estado democrático de direito. E o que acontece hoje é que os desafios mudaram. Então, hoje, não existe mais a Guerra Fria, o mundo não está mais dividido em blocos de influência, mas nós enfrentamos uma criminalidade muito grande e o inimigo interno, na verdade, é o brasileiro, é o excluído, não é? É um narcotraficante que muitas vezes não teve possibilidades de se tornar uma pessoa diferente da que ele é,
E é o tribunal que está tendo que apreciar muitas dessas questões. Então, vamos ver como é que ele desempenhará esse papel. Ainda é uma incógnita. A lei foi editada praticamente há um ano, né? E vamos ver como é que o tribunal se pronuncia, porque se por um lado tem que se resguardar, sim, a sociedade, que está frágil e vulnerável e cansada de tanta violência, por outro também tem que se entender o lado daquele que nunca teve chances na vida e não teve direito à escolha. Quando me perguntam se eu sou a favor da redução da minoridade penal e eu digo que não, não é porque eu ache que um menino de 16 anos não entende o que está fazendo. Eu acho que, claro que ele tem noção e compreensão daquilo que ele faz. Ainda mais no mundo de hoje, com tantos mecanismos, tantas plataformas virtuais, onde as pessoas amadurecem com muito mais rapidez. Mas o que me incomoda é que um Estado que a vida inteira lhe negou tudo, né, que foi absenteísta no que diz respeito à saúde, à educação, à cultura, a uma moradia digna daquele menor, entre pela primeira vez na sua vida para puni-lo. Isso me parece paradoxal e injusto. Isso não é a ideia de Estado democrático que eu tenho internalizada, que eu defendo como constitucionalista. Então, é por isso, basicamente, que eu me coloco contra a minoridade penal. Porque eu acho que não adianta transformar as nossas prisões em jardins de infância para poder terminar com a criminalidade, porque não é assim que se combate, né, esse flagelo terrível que, afinal de contas, assola todas as sociedades, das mais civilizadas, as mais, infelizmente, as que estão em desenvolvimento, mas que infelizmente, né, se defrontam cotidianamente com esse flagelo. A senhora falou que o mundo hoje é um mundo diferente daquele da Guerra Fria. Não obstante, nós vemos sinais de arbitrariedade em governos na Rússia, na Turquia, na Hungria, na Venezuela. Nunca se imaginou, quando a senhora tomou posse, que um presidente eleito pelo voto popular no Brasil seria um militar. A senhora acha que a democracia é um dado da realidade brasileira? Não precisamos mais preservá-lo porque acabou a Guerra Fria? Ou... Não, eu acho que o presidente não é um militar, eu acho que é um presidente civil. Não é? E acho que o governo também não é militar, apesar de ter tantos militares ocupando o primeiro escalão, praticamente a maioria deles, ocupando o primeiro escalão, não é, da nossa República. Acho, sinceramente, que isso é muito mais decorrência da falta de quadros de um partido incipiente e da tranquilidade que muitas vezes os militares oferecem, né, aos governantes, porque os militares, não é que eles não delinquam, para isso existe minha justiça, inclusive, para punir, mas delinquem menos, né? Sobretudo aqueles militares que já ascenderam ao alto nível do posto e da patente, ao generalato, né, a um coronel, é mais difícil. Então, a opção pela escolha dos militares sempre foi a opção mais cômoda, né, para os governos, porque os militares são confiáveis, os militares, via de regra, né, eles têm um sentimento de lealdade que é internalizado pela própria corporação, desde as escolas militares, mas não acho que o nosso presidente seja um militar. E o general Vilas Boas sempre dizia isso. Esse não é um governo militar, esse não é um presidente militar. E eu concordo com ele. E acho que as democracias hoje se fragilizaram muito, se fragilizaram demais. Mas acho também que esses processos são cíclicos. Acho que hoje, por exemplo, existem tribunais penais internacionais que não são mais ex post facto, igual foi Nuremberg, por exemplo, mas são anteriores, como o TPI, como a Corte da Haia, né, que punem esses abusos e essas arbitrariedades quando são cometidas de uma forma flagrante. Eu reconheço que o TPI hoje só julga africanos. É realmente a grande crítica que se faz. Mas a história, ela caminha num processo continuado. Ela não caminha em saltos. Então, é preciso dar tempo ao tempo. O Tratado de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, ele é, em termos históricos, relativamente recente. O tribunal é bastante recente. E eu acredito firmemente não só no judicial, no poder judiciário pátrio, no judicialismo pátrio, mas também nos tribunais internacionais.
porque os tribunais de direitos humanos, como a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, exercem, no mínimo, um papel de pressão sobre os Estados nacionais para se conduzirem de uma forma mais respeitosa com relação aos direitos humanos. Foi o que aconteceu com Maria da Penha, né? O Brasil só reconheceu que era omisso com relação à questão da violência contra a mulher, da violência doméstica contra a mulher, quando a comissão, isso não foi nem judicializado, não chegou nem aí a São José da Costa Rica, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos baixou o relatório, salvo engano, 54/1, dizendo que ele tinha sido omisso com relação às mulheres em geral e com Maria da Penha em particular, impondo uma sanção econômica a ela, e aí a lei nasceu. E só pegando um gancho, por isso é que eu defendo, né, o papel preponderante do Poder Judiciário quando concretiza direitos fundamentais, e que muitos acusam de ativismo. Isso não é ativismo, isso é um munus constitucional, né, que o Constituinte originário delegou ao Judiciário e que ele tem a obrigação e o dever de cumprir. Vamos agora ouvir uma pergunta de um colega da senhora, o ex-ministro Flávio Berrembá. O Superior Tribunal Militar tem mais de 200 anos de história. E a história da Justiça Militar é inseparável da própria história do Brasil. O Superior Tribunal Militar atravessou o Império, a Regência, a República e presenciou inúmeras crises institucionais na democracia intermitente que o Brasil sempre viveu. A pergunta que eu faço é se o Superior Tribunal Militar, diante da onda de obscurantismo que se agiganta no Brasil, se permanece adestrado, aparelhado e preocupado na defesa do Estado Democrático de Direito. Meu querido amigo Flávio Berrembá, eu espero que sim. Pelo menos eu faço a minha parte para que os direitos humanos sejam respeitados dentro daquela corte, como sempre foram no passado. E eu tenho que dizer que você é o meu maior exemplo, não é? Você que, quando se despediu da corte, né, eu disse que ia ser gosto na vida, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, é um magistrado que me inspira, que me ilumina e cujos passos eu procuro perfilhar. Então, meu caro amigo, eu espero sinceramente que os desafios do passado, que são diferentes do desafio do presente e provavelmente também serão diferentes do futuro, nós estejamos ali prontos, né, para honrar o nome da Justiça Militar da União, que afinal de contas é a justiça mais antiga do Brasil e que tem uma tradição de defesa da República e dos pilares da democracia, muitas vezes incompreendida, mas nós que a integramos sabemos bem, não é, qual foi o seu papel e como ela é relevante para o Estado Democrático de Direito. Ministra, a senhora é filha e neta de advogados, tem uma vasta experiência acadêmica e profissional. Nessa trajetória, quais são os personagens da nossa história que marcaram sua visão de mundo? Meu pai. Meu pai é meu grande exemplo, meu avô também foi um grande advogado, mas meu pai foi aquele homem que me ensinou os ideais da justiça social. Não apenas no discurso político, porque ele foi um dos fundadores do PDT em Minas Gerais, não é? Mas também na praxis, na vivência, no exercício da advocacia. Meu pai advogou para muitos hipossuficientes e eu ainda tenho hoje guardadas petições que servem de norte para alguns votos que eu prolato e eu vejo ali, não é, todo o empenho do meu pai na busca da justiça por aqueles que não tinham condições de fazê-lo sem a presença dele dentro do Poder Judiciário. Ministra, muito obrigado pela presença. História e Justiça chega ao seu final.